E aí, galera, eu vou começar um tutorial de mobilidade e eu vou tentar separar o máximo possível essas modalidades de acordo com algumas articulações ou grupo articulares, tá? Lembrando que eu vou dar algumas opções, óbvio que não são todas, porque nós podemos fazer combinações entre os movimentos e nós podemos fazer variáveis entre os movimentos. Então eu vou optar pelas mais importantes e todas elas podem ser usadas com lógica nas aulas, beleza? Bom, pessoal, primeiro a gente vai começar com mobilidade de quadril e o nosso primeiro movimento vai ser o movimento de shin box. O movimento de shin box, eu gosto muito de falar que os pés são paralelos na mesma direção que os seus ombros. Então faz essa direção confortável, encaixa seus braços lá atrás para manter a postura e vai rodando de um lado para o outro sem perder os encaixes. A intenção é manter o quadril e empurrar os dois joelhos para o chão. Rotação interna de quadril é o ponto focal, tá? A gente começa a tirar uma mão para gerar mais peso no quadril, ó. E isso torna mais necessidade da estabilidade postural. Então, para muitas pessoas é difícil, digamos que uma progressão. E na sequência a gente consegue tirar as duas mãos, mantendo a postura do tronco e apenas girando os joelhos. Beleza? Então eu posso apertar as mãos, posso manter o cotovelo na costela, mão overhead ainda mais difícil. Tudo isso é uma variável positiva e pode ser progredindo à medida que o aluno for se encaixando. O shin box tem algumas variáveis isoladas que eu gosto muito de trabalhar dependendo do exercício da aula, para abrir os adutores, né, para alongar. Eu mantenho um joelho no chão e a outra perna faz força para abrir. Eu quero afastar um joelho o máximo possível, sustentando a minha postura. Tem gente que prefere fazer com a mão atrás, pode ser as duas, cabe o mesmo princípio. A mão atrás facilita a estabilidade do tronco. E a segunda opção é ativar os adutores. Eu mantenho a postura e faço força para dentro e a outra perna tem que ficar estática, ela não mexe. Volta e troca o lado. Então é isolando o shin box. Na sequência ainda em quadril, a gente vai fazer o 90-90, que é uma variável progressão. Eu vou afastar minha perna da frente, afastar minha perna de trás. E dessa forma você olha, você vê um ângulo no tornozelo, no joelho, no quadril, mesma coisa na perna da frente. Para muitos, apenas ficar nessa posição já é muito difícil, tá? Então por isso que é uma progressão do shin box. Só que a partir do momento que você se encaixa aqui, eu tenho a movimentação de tronco para aumentar a amplitude do movimento do quadril. Então eu preciso de estabilizar. Lembra que não é o tronco que flexiona nunca de forma alguma. Então a primeira forma para eu começar é empurrando o joelho da frente para o chão e o meu calcanhar para o chão. E agora eu não quero descer o tronco, eu quero ir com o tronco para frente. Na medida que o meu tronco vai para frente, eu vou empinando o bumbum para trás e desço tanto que conseguir sem perder a minha postura. Posso fazer isso uma vez e segurar lá embaixo, pode fazer dinâmico 5, 3 vezes, o que você achar melhor. E uma outra variável de rotação é você soltar o ar e girar o tronco todo junto lá para a sua perna de trás. Deixa o seu queixo ir para o ombro de trás. E essa perna tende a subir e a minha intenção é mantê-la no chão. Pode colocar uma mão lá atrás e girar, que a mão atrás sempre vai facilitar na postura. Cuidado com a torção de coluna. Preciso de pelo menos encaixar no 90-90 antes de começar com as movimentações de flexão de tronco. Beleza? Feitas essas variáveis, que são variáveis do shin box, a gente vai continuar com a mobilidade de abdutores e adutores de quadril, parte interna e externa. Só que agora eu vou para uma sequência de um movimento um pouco mais dinâmico. A gente começa da prancha, estende a perna lá atrás,
traz o joelho entre as mãos e de forma reta pesa o quadril para baixo. À medida que eu solto e vou crescendo o meu tronco, eu vou aumentando o alongamento dos flexores de quadril. E o princípio desse movimento também é alongamento dos abdutores, tá? Eu tenho a variável de ir para frente, jogando o peso na perna da frente, aumentando o alongamento dos abdutores. E para trás, aumentando dos flexores de quadril. O movimento chama Pigeon. Volta para a prancha, traz a perna entre as mãos, flexores de quadril, abdutores. Esse aqui, se quiser dificultar, a gente também pode trazer um ângulo de 90, mas não deixar torcer o tronco. Precisa de permanecer aqui e já fica tudo bem mais complicado. Joia? Então, do Pigeon, a gente vai passar para alguns outros movimentos visando o quadril, mas aí vocês já percebem que a gente já começa a colocar outros movimentos de estabilidade, já sai um pouco do quadril isolado, tá? Então é um movimento que a gente utiliza muito, que é o Mountain Climber. Ele tem algumas variáveis para fazer, eu vou mostrar aqui para vocês. Ele é muito bom como sai da prancha da mesma forma, traz a perna à frente. Existe uma forma de eu ativar meus adutores, que é manter a sola do pé grudada. A gente costuma pedir para segurar, afasta o joelho o máximo possível e volta. Afasta o joelho o máximo possível e volta. Então eu estou ganhando a amplitude de movimento, é muito bom para soltar agachamento de aluno que é travado. Troca. E a perna de trás, para dar ênfase nos flexores de quadril, ela pode descer. Só que ela não desce totalmente relaxada. Eu mantenho a força de alongar a perna, o calcanhar puxa para trás e eu peso o meu quadril para baixo. Assim eu sinto os flexores. Posso pesar o joelho? Posso. Não pode desligar a intenção. A gente, como coach, tem que ter bastante cuidado para fazer esse pedido que as pessoas costumam desmoronar, desligando o corpo, e não é o objetivo. Então, muitas vezes eu prefiro segurar em cima para ganhar estabilidade que muitas pessoas não têm. Beleza? Excelente. Falando de flexores de quadril, a gente vai para um outro que estamos utilizando bastante, que é o Knee Lunge. Então eu começo com meus pés ligados, assento no pé. Vocês já viram que quase todas as vezes eu peço essa contração de glúteo para depois passar a perna. O movimento pode ser contínuo, vou contraindo e passando? Pode. Só que dessa forma, esse movimento ajuda a trazer um encaixe de core que poucas pessoas sabem fazer. Então a gente pode, desse movimento aqui, que chama camel, de camelo, eu mantenho as mãos mais alinhadas com os pés e vou alongando lá na frente, contraindo bastante a cadeia posterior. Não é assim. Contrai abdômen e glúteo, peito bem aberto e volto. É uma variável de hip lift? Sim, não deixa de ser, só que a gente tem um alongamento um pouco mais eficiente dos flexores do quadril por causa dessa cadeia presa do joelho, tá? Então a gente pode fazer o Knee Lunge, dando essa flexão para frente, contrai bastante glúteo e abdômen, solta o ar, volta, encaixa, solta o ar. Se quiser subir, pode, tomando cuidado para não arquear a lombar, não puxar o movimento para a contração da cadeia posterior. Não é essa a intenção, é estabilizar 50% de força das duas. Sempre a mobilidade é o momento da gente favorecer o encaixe. Então a gente tem que jogar todas as intenções nos pontos importantes para o aluno entender o que ele está fazendo. Olha. Dando sequência em flexores de quadril, eu falei do hip lift. O hip lift, quando ele
tá focado em realmente ativar a cadeia posterior e alongar a anterior, eu gosto muito de fazer assim. Pede para o aluno pegar no calcanhar, manter essa mão perto do pé, grudar os ombros do chão, solta o ar e sobe. Dessa forma ele vai ficar com todas as métricas corretas. Se mais a pessoa tiver muita dificuldade de encaixe de ombro, uma mão grudada na outra, mantém essa mão empurrando o chão enquanto eu subo o quadril. Os joelhos sempre afastados, sola do pé flat no chão e respiração induzindo o movimento. Outro que estamos utilizando bastante, já começamos com o encaixe de ombro aqui no hip lift, e o table lift ele tem essa visão ainda maior. Como eu falei, lembrando, qualquer mão mole quer dizer falta de força nos ombros. Então dá ênfase no encaixe de ombro, pede para empurrar o chão com a mão, porém os ombros que geram essa eficiência. Senão as pessoas vão sentir o punho, tá pessoal? Isso é muito comum. Então os pés firmes do chão, sempre paralelos, na mesma ideia do encaixe do shin box. Os pés paralelos, direção do ombro, mão firme, os dedos todos virados para trás, o ombro também, sobe o quadril, encontra a linha reta, fica olhando para o umbigo e volta. Eu tenho visto muito essa cabeça indo para trás. Perceba-se que quando você joga a cabeça para trás junto com o tronco, você naturalmente vai contrair o seu pescoço para ele não desmanchar. E essa não é a intenção. Então fica sempre olhando para o umbigo, para o pescoço não gerar tensão em nenhum momento. Como a gente está preparando o corpo, se a gente chama atenção para a cervical no início, isso pode gerar um problema no meio do workout principal. Beleza? Agora, eu vou chamar uma atenção especial para os adutores. Eu já falei do shin box, com a movimentação de uma perna só. Já falei do mountain climber, com a intenção de afastar o joelho dos ombros. E agora eu vou falar desse exercício, eu chamo ele de frog, mas na verdade ele chama adductor rock, que é empurrar no adutor. Então, é difícil de fazer, mas muito eficiente. Eu vejo a necessidade dele quase sempre que tem os exercícios do agachamento lateral, side lunge. Então, olha só, a ideia aqui é eu afastar um joelho do outro, fazer um pouco de lado para vocês verem, e deitar o meu pé de lado, de forma que o calcanhar fique alinhado com o meu joelho e meus dedos deitadinhos no chão. Uma coluna reta, isso vai acontecer, não pode. A coluna reta aqui, só vou empurrar o meu quadril para trás, parece que eu vou arrebentar os meus adutores, é isso mesmo, é normal, e volta. Então solta o ar, vai para trás, não deixa o quadril desencaixar e volta. Outra variável unilateral, eu mantenho um joelho onde está, só que eu ligo minha ponta do pé e estendo a outra, com o pé flat, na mesma linha que o meu quadril. As mãos estão lá na frente, empurro para trás, e aí eu já vou preparar esse pé ligado da pessoa, jogando peso em cima dela. Você sente alongar o pé, porque ligar o pé não é tão fácil assim. Pra gente pode até ser, para aluno costuma não ser. Então essa perna estendida com o pé flat, quando eu falo pé flat, é a sola do pé toda encaixada, olha ali. Valoriza muito a mobilidade de tornozelo. Então, quando temos deslocamento lateral, seja shuffles, seja bounds, algo do gênero, é bem importante colocar esse movimento para ir soltando as articulações da periferia para não prejudicar o centro. Vou falar um pouquinho disso também. E outra excelente para adutores é o V-stance. Em pé e V. Postura, hinge de quadril, ó. Joga só o quadril lá para trás e volta. Com as pernas bem afastadas,
quem tiver possibilidade de fazer uma abertura maior, pode deixar fazer para também ter esse alongamento lateral. E daqui a gente pode trazer no land lateral, exigindo dessa mobilidade. Quando eu passo baixinho, eu estou progredindo o movimento, é diferente da ativação. Eu posso fazer o land lateral ativando e posso fazer ele relaxando, pensando só em alongar, tá? Então, como eu disse, a intenção é a gente que passa para o aluno. Então, tem sempre saber por que você está passando o movimento, qual a intenção que você quer gerar para passar isso também para o aluno. Eles não sabem absolutamente como que usa o corpo deles. Eles dependem mesmo da gente nesse contexto. Joia? Que não é ruim, né? E aí, falamos bastante do quadril, que não deixa de ser membro inferior em geral. O que a gente vai fazer agora é torácica. A mobilidade torácica ela é muito bom para estabilizadores e para movimentos overhead. Normalmente a pessoa que não tem overhead, ela não tem mobilidade nenhuma da torácica. Então a gente vai casar essa informação. Quando tem overhead, fazer ombro é muito importante, mas a torácica também. Então a gente tem o mountain climber com a torácica. E aqui eu já vou estabilizadores, flexores de quadril, adutores, posterior de coxa. Já estou fazendo tudo aqui. E aí eu pego e faço a torácica. Quando eu faço a torácica, observa que tem gente que fica querendo que a mão vai e o peito da pessoa fica, né? A intenção é isso, ó, é abrir o peito. Então, às vezes, se você deixar a pessoa abraçadinha aqui, ó, é até melhor do que ela levar a mão, porque ela não está sabendo se guiar e acaba virando um alongamento de ombro apenas, que não é a intenção no momento, beleza? Então, a gente tem a torácica no mountain climber. O mountain climber eu adoro ele, quase sempre eu coloco, por causa da multifuncionalidade que ele tem. Só que a gente consegue isolar a torácica e dessa forma a gente isola mesmo, assenta em cima do pé, cotovelo pertinho do joelho, embaixo do seu ombro e a mão atrás da orelha. A mão que fica no chão e o cotovelo que fica no chão, empurra o chão para baixo, solta o ar e se abre. Olha o peitoral abrindo, não é o cotovelo, tá? Linha reta entre os dois ombros e volta. 5 vezes de cada lado. Excelente. Eu tenho uma outra opção de estender os braços. Quando eu estendo, eu faço força para baixo, para ter esse encaixe de dorsal. E abro. É uma progressão. É mais difícil, porque eu estou estabilizando bastante o dorsal. Então, não são todas as pessoas que conseguem, tá? Eu passo isso no quadrúpede, mas é bem difícil, então acho melhor a gente evitar por enquanto. Passa a torácica dessa forma, no mountain climber e também no V-stance, que é muito bom. A pessoa faz a abdução, a mão firme no chão e abre a torácica. Ah, mas eu não consigo ficar nessa postura e pôr a mão no chão. É para isso que o rolinho muitas vezes está junto com a gente. Então a pessoa usou o rolinho está ali perto dela, pega o rolinho e faz isso, porque ao mesmo tempo que ela está mobilizando um lado, ela está estabilizando o outro e preparando os abdutores para algum movimento que venha a precisar na aula. Joia? Excelente. E aí da torácica eu vou falar dos ombros. Nos ombros, na verdade, é mais importante falar da postura e a intenção dele. Porque o ombro a gente tem 2 variáveis, que é o movimento de giro de ombro e o movimento de slider de ombro, tá? Então, tudo isso tem variáveis posturais. O que a gente tem que entender? Quando a gente isola uma musculatura, quando a gente isola uma articulação para fazer os movimentos circulares, existem os graus de facilidade e de dificuldade de encaixe na postura. Então eu gosto muito do quadrúpede, porque o quadrúpede vai exigir uma força de estabilizador e é mais difícil da pessoa se virar junto com o movimento. Então aqui eu já peço para ficar
tudo extremamente apontando para o chão, peito, umbigo, nariz, e apenas o seu ombro vai mexer dentro da amplitude que você consegue. Se a pessoa virar muito e rodar, ela parou de fazer o ombro, está fazendo torácica. Não é o que a gente quer no momento. Mas aí daí eu posso fazer em todos os outros planos. Aqui é a mesma coisa, a pessoa já tem mais liberdade para virar, a outra mão está solta. Então pede ela para se estabilizar, segura, sempre virado para frente. Pode fazer em pé, pode fazer de uma perna só. Não tem importância a posição. O que é importante é você realmente gerar informação de isolar a articulação que você está trabalhando. Mesma coisa com o punho. Eu paro o cotovelo para girar só o punho. Pode ser feito? Pode e deve. A gente tem muito apoio de mão. Prepara o punho, mostra para a pessoa que você sente dor porque seu punho não movimenta e ele precisa de ter liberdade de movimento. Mesma coisa com os movimentos circulares de quadril. Movimento de quadril, a gente tem a opção de começar no quadrúpede. Vou fazer de frente para vocês verem, ó. As mãos na direção do ombro e joelho na direção do quadril, mas eu começo com os joelhos juntos, os pés ligados, para tirar uma perna e ficar numa base de tripé firme. Isso não vai gerar problema. Não posso rodar o quadril, sempre com o ossinho da pelve apontando para baixo, e aí a pessoa vai girar o tanto que ela conseguir, junto com essas informações que vocês deram. Beleza? A mesma informação pode ser dada quando eu estou fazendo em pé, ossinho do quadril apontando para você, para o professor, enquanto a pessoa gira. Isso daqui ela está roubando. Preciso de segurar, estabilizar. Sempre muito bom, porque eu estabilizo um lado, ativo um lado de estabilizadores, enquanto eu mobilizo o outro. Adoro também essa opção, principalmente nas aulas que tem movimentos unilaterais. Beleza? E agora eu vou passar algumas variáveis de movimento em pé, aproveitar que eu estou em pé, que são muito importantes, são muito dinâmicas, que pode usar no finalzinho. Eu gosto muito de começar no chão e terminar em pé, porque a gente pensar na preparação fisiológica do corpo, a gente vai também preparando o corpo, a mente, parte fisiológica, metabólica, tudo em conjunto, tá? Então, vamos falar que eu fiz uns 3 exercícios no chão com meus alunos, eu peço eles para levantarem e começo a visão de alongamento, mas com o benefício de estabilizar ele também. Então, eu tenho como visar o alongamento de flexores de quadril, não precisa de fazer mão cruzada, tá, gente? Mão no pé. Na hora que a pessoa abrir, fecha os 2 joelhos juntinhos e deixa inclinar um pouquinho, ó. Aumenta a intenção de alongar aonde a gente realmente quer, tá? A gente pode fazer alternando ou não. Podemos fazer, chama leg candle. A gente puxa cruzado, igual um neném. Uma mão por baixo do joelho, a outra mão no tornozelo, não é no pé. E puxa pro peito. É um pigeon em pé. A gente fez ele no chão, tem essa opção de fazer lateral em pé. Alonga bastante o glúteo, ativa bastante o outro e puxa bastante a postura. Extensores de quadril para alongar, mesma ideia, joelho no peito, empurra um lado e puxa o outro, mantém a sua postura. Excelente! 2 variáveis também em pé, que são feitas mais dinâmicas, eu comecei a falar deles na aula, então eu vou passar o Big Lunge. O Big Lunge eu gosto dele por a eficiência que ele gera nesse movimento dos pés. Então é como se a gente fosse fazer, e ele pode ser feito assim, tá? O Single Leg Deadlift Reaching, que quando eu jogo o calcanhar lá para trás, as mãos para frente, tento alinhar o meu corpo. Flexiona essa perna para gerar estabilidade, para usar o glúteo. Segura uns 2 segundos e agora crava os dedos lá atrás. Tenta encostar o calcanhar, mas não encosta, só se puxa. Alongo flexores, ativo posterior de coxa e glúteo. Pode ficar com a mão aqui, pode estender a mão sem curvar a lombar e volta. Repete o outro lado. Segura um pouco no single leg, sente sua estabilidade, crava seus dedos lá atrás. Pode subir para aumentar o alongamento? Pode, tomando cuidado com a lombar. Alongou bastante flexores,
voltou e repete. Desse exercício, a gente tem uma outra variável para aumentar o alongamento de posterior de coxa. Isso é uma progressão, porque o posterior de coxa ele é muito encurtado da maioria das pessoas. Então a gente faz um big lunge, vai com a mão no chão e tenta estender também a perna da frente, ó. E ele tem a progressão de ainda tirar os dedos e manter o calcanhar. Volta e sobe. Quando eu subo a perna da frente, que me empurra. Então, ó, estabilizo com a perna da frente. Firmo a perna de trás. Alongo a perna da frente. Volto, posiciona, sobe a cabeça e empurra o chão. Pá, sem erro. Beleza? Já é mais dinâmico, já é agradável e bem importante para agora que a gente está começando a ter uns tiros com umas freagens para preparar nosso posterior de coxa, para mostrar que ele existe e que ele precisa de ser trabalhado para gerar maior amplitude e maior eficiência na hora dos exercícios. Beleza? Eu acho que foi bastante coisa. Eu vou lembrando demais. O que vocês sentirem falta, vocês me falem. Eu quero ainda focar em tornozelo um pouquinho. Tornozelo são movimentos circulares, tá, gente? A gente pode fazer isso aqui, ó. Eu brinco que é passar o pé inteiro, mas não pode encostar o meio do pé. Então é até agradável de fazer, é gostoso. Então, para exercícios de muito deslocamento lateral, principalmente na aula de Energy, um dia que pega essa situação, vale a gente dar uma preparadinha no tornozelo como um tempo extra, dependendo da turma que tiver. Sempre, quando temos tempos, dá para aproveitá-lo. Beleza? Se vocês precisarem, me chamam no particular. Se não ficar super entendido, me chamam também, porque agora a partir desses movimentos tem muitas outras coisas pra gente explorar. Galera, alguns exercícios importantíssimos aqui que a gente fala tanto, mas agora acabou que eu não comentei, é o toe touch. A gente tem a variável toe touch. Na posição de L-sit, assento, começo bem na postura. Às vezes eu gosto de puxar o ar aqui, ó, sobe o braço, solta o ar e vai lá embaixo. Lá embaixo, inclinando, mais perto do pé que a pessoa conseguir, desenrola devagar, cresceu, puxa o ar, solta. Então a mesma ideia do toe touch, né? A gente pode fazer o toe touch em pé, relembrando, recapitulando, tô vendo bastante na aula, vocês falando para ligar o pé com o quadril. Gente, se eu alinhar o pé com o quadril, é muito perto. Isso aqui eu só vou jogar em um exercício, o toe touch. O toe touch ele é aqui ou ele é aqui. A partir do momento que eu vou agachar, eu faço aqui. Olha a distância, a diferença. Vocês não estão dando liberdade nas articulações das pessoas quando vocês pedem para juntar os pés na linha do quadril. Já vi isso em mais de uma aula com mais de um professor, tá? Então vamos ficar bem de olho nisso. Então, alinhou os pés com o quadril para fazer o toe touch. E volta. Alinhou os pés com o ombro para fazer o toe touch. Two squat. Então, uma progressão. Olhou para frente e subiu. Desceu. Joelho para fora, cotovelo para dentro. Olhou para frente, sobe uma mão. Sobe a outra. Subiu. Mais uma progressão. Beleza? E aí, para posterior de coxa também, a gente usa muito. Ele serve de ativação de flexores de quadril, de glúteo e também um alongamento da cadeia posterior. Alongo as pernas, ó. Eu preciso dessa perna extremamente esticada. A intenção é manter o calcanhar alinhado com o quadril, mas se a pessoa não consegue, ela vai perder um pouco disso. Aí eu prefiro flexionar 90 graus, estender aqui, desce e volta 90 graus.
que aí eu mantenho a intenção de ativar os flexores de quadril, tá? Esse exercício já é uma de ativação, não é só mobilidade, então a gente usa muito na ativação. Leg lower traz muita eficiência para um excelente deadlift, um excelente single leg deadlift, um excelente stiff, joia? E o do ombro também, que eu não passei aqui, é o floor slider. Faz um W com o braço, empurra a lombar para o chão, solta o ar, estica, puxa o ar e volta, mantendo sempre o dorso da mão e o cotovelo deslizando no chão. Isso é uma avaliação. A pessoa que não consegue fazer, ela não vai conseguir fazer um shoulder press overhead com segurança. Então vamos ficar bastante de olho nisso. Show de bola, galera!